Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 4 de janeiro, sábado antes da Epifania. Então é com muita alegria que iremos partilhar o Evangelho de hoje, tirado de João, capítulo 1, versículo 35 ao 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para ele e vendo que estava seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Eles foram, pois, ver onde ele morava, e neste dia permaneceram com ele. Era por volta de 4 da tarde. André, irmão de Simão, Pedro, eram dos dois que ouviam as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar-se com seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou para ele e lhe disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, na leitura deste sábado, o qual antecede a solenidade da Epifania do Senhor, vemos no Evangelho de João o surgimento dos primeiros discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, bem como a primeira missão que um deles realizou. Uma vez que João Batista anunciou Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, dois dos discípulos dos seus passaram a seguir Jesus e permaneceram com ele. Nos nossos dias, amados irmãos, queridas irmãs, torna-se cada vez mais complicado ser discípulo de Jesus. Isso porque sempre surgem novas ideias, novas ideologias, novas atitudes comportamentais que vão totalmente contra os ensinamentos de Cristo Jesus, que Cristo Jesus nos ensina. E, infelizmente, essa nova tendência, em sua grande maioria, carregada de posturas neocristãs, ou seja, neopagãs, tem atraído a muitos dos discípulos de Cristo, inclusive aqueles que se diz ser seus seguidores. Como resistir a essas fortes correntes que podemos identificá-la como o anticristo, presente no meio da sociedade atual? Amados irmãos, queridas irmãs, a resposta a esta pergunta já está contida no próprio Evangelho de hoje. Basta permanecer em Cristo e com Cristo. É a permanência cristã, ou seja, a permanência cristã significa uma decisão firme da vontade de todo cristão em querer pôr em prática, em primeiro lugar, a vontade de Deus em cada instante de sua vida. Essa decisão firme da vontade humana, voltada a Cristo, implicará na renúncia a qualquer postura da vida, pensamento ou ideologia contrária ao que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina para seus discípulos. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, interessante observarmos ainda no Evangelho de hoje a atitude de André, um dos dois discípulos de João Batista que seguiu a Jesus. Depois que André encontrou o Messias, rapidamente ele realiza a missão de anunciar o Cristo para seu irmão Simão Pedro, que, ao ser apresentado ao Senhor, recebe dele o nome de Cefas, que quer dizer pedra, a mesma pedra na qual Cristo irá edificar a sua igreja. Hoje sabemos pela história que Pedro foi o primeiro papa da nossa igreja. Então veja a importância de assumirmos a responsabilidade de também sermos missionários. Essa vocação, a missão, todos nós a recebemos através do mandato do nosso Senhor Jesus Cristo, quando diz: Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Ensinai a observar tudo o que eu vos prescrevi. Isso também está escrito no Evangelho de Mateus. Então, vai se configurar de modo mais concreto quando recebemos o batismo. Então vejam, meus irmãos, queridas irmãs, o testemunho de uma vida cristã autêntica é o melhor meio de ensinar o que Jesus nos deixou.
Então peçamos assim também que Maria, a Mãe Santíssima, a primeira cristã, interceda junto a seu Filho por cada um de nós, para que, seguindo os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, levemos ao menos o nosso irmão para Cristo, para conhecê-lo, para ser seu discípulo. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, nesse Evangelho também encontramos nesse texto, 3 mensagens importantes para cada um de nós. João Batista, o qual cumpria a sua missão de profeta, apontando aos seus discípulos Jesus Cristo o verdadeiro caminho, que ele o ouvisse, acreditasse e o buscasse. Então, ele não procurou reter os seus discípulos, muito pelo contrário, mostrava que Jesus era o único que podia salvá-lo. Então João aponta o caminho da verdade para os discípulos que desejavam ter uma experiência com Jesus e queria saber onde ele morava. Nós também, meus irmãos, queridas irmãs, precisamos ter consciência do que buscamos e a quem buscamos e o que desejamos, para assim encontrarmos resposta para os nossos anseios, sobretudo quando buscamos Jesus Cristo. Onde estamos procurando esse Cristo? Onde estamos procurando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E também temos em segundo ponto os discípulos, que não duvidaram, mas escutaram a mensagem e reconheceram a verdade. Saíram em busca de Jesus, não ficaram presos a João Batista. Então Jesus os acolheu, porém, primeiro perguntou o que eles procuravam. Não os prendeu, não os forçou, apenas fez com que eles tivessem consciência do que desejavam em seus corações. O que estáis procurando? Somente depois foi que Jesus os chamou. Vinde ver. Então eles foram por livre e espontânea vontade. Nós também, meus irmãos, queridas irmãs, não podemos forçar ninguém a nos seguir, simplesmente fazer o que nós queremos. Então veja que, em terceiro ponto, temos no nome a missão. Assim como Jesus mudou o nome de Pedro para Cefas, também poderá mudar o nosso nome. Nos redirecionar, ou seja, nos reestruturar, transformar o nosso corpo, a nossa mentalidade, o nosso espírito, a fim de que estejamos ajustados e ajustadas ao plano de Deus na edificação do reino dos céus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus sabe quem nós somos, sabe para o que viemos ao mundo, e é o Espírito Santo que nos revela tudo isso. Só Ele conhece qual o propósito do Pai ao nos criar e tem poder para, em qualquer momento da nossa vida, fazer as mudanças e transformações que nós precisamos. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, qual das 3 mensagens é hoje importante para você seguir como um exemplo? Para você dar testemunho de autêntico discípulo de Jesus. Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para fazermos permanecer sempre junto a seu Filho Jesus Cristo, enviado por Ti para realizar todas as nossas esperanças de salvação. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado e que desça sobre vós, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos sempre nessa paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.